Shalom Aleichem, Ubrachah Lekulam. Paz para vocês e bênçãos para todos os que estão nos assistindo neste momento. O meu nome é Mitzat Salles e sou um Muré, isto é, um professor, um mestre e também um Shalia, ou seja, um emissário da Albekan. Nesse shiur, abordaremos o conceito mais antigo de Hassidut, a qual é um tipo de orientação judaica e também sobre os antigos judeus Hassidim. Conhecer os primórdios da Hassidut em sua forma originária é de suma importância para o espectador cristão, uma vez que muitos eruditos sérios, tanto judeus quanto cristãos, identificaram o histórico rabi de Nazaré chamado Yeshua ben Yosef, a quem o mundo ocidental aprendeu a interpretá-lo através da figura mítica de Jesus, como sendo, na verdade, um antigo Hassid Galileu, ou seja, um místico rabino piedoso e carismático que atuou principalmente na região da Galileia. Acompanhe. Nesse shiur, abordaremos um assunto intrigante tanto no aspecto bíblico quanto histórico, acerca de certos grupos de judeus da antiguidade que resolveram seguir ao Akadosh Baruch Hu, o santo bendito seja ele, por meio de uma forma muito peculiar. Esta forma peculiar a que nos referimos foi denominada na literatura judaica como Hassidut. E este presente shiur tem como objetivo maior apresentar de forma concisa a Hassidut original aos nossos espectadores, de forma que os mesmos possam ser preparados para os próximos shiurim desta série. Compreender adequadamente este assunto facilitará muito para que os observadores, tanto o investigador judeu quanto o cristão, desvendem peculiaridades comuns em narrativas por vezes distorcidas e nevrálgicas, contribuindo assim para o enriquecimento do diálogo salutar e pacífico através de fatos acadêmicos palpáveis e não por meio de narrativas agressivas de ódio, típico de simplórios fanáticos e apaixonados sanguíneos, mas totalmente desprovidas de imparcialidade. Além do que, do ponto de vista judaico, os cristãos enriquecerão muito seu conhecimento acerca das diretrizes daquele rabino a quem eles assumiram espontaneamente como mestre e messias, a partir do próprio background histórico, tradicional, social, linguístico, político e religioso dele. É realmente notável que a simples menção das palavras Hassidut ou Hassidim faça com que a primeira coisa que se venha à mente da grande maioria das pessoas que, de alguma forma, conhece o mundo judaico, seja a figura de judeus com barbas longas e desalinhadas, vestindo chapéus peculiares, roupas pretas ao estilo daquelas de séculos anteriores e com uma mentalidade tão extemporânea quanto suas roupas. A referência ela sempre remonta geralmente ao século XVIII e aos movimentos iniciados a partir do agrupamento original do Rabi Israel ben Eliezer, mais conhecido como Baal Shem Tov, cujo acrônimo é o BEST. Todavia, na realidade, não é a essa vertente neo-hassídica que nos reportaremos nessa série de shiurim, mas sim aos históricos Hassidim Rishonim, ou seja, os primeiros Hassidim mencionados na literatura judaica, situados entre os 2 séculos antes da Era Comum, no período dos Hasmonaim, os Asmoneus, e estendendo-se até pelo menos ao fim do 1º século de nossa era, cujos matizes parecem tender ao desaparecimento após a queda da segunda Beit HaMikdash, ou seja, o segundo templo. Indiscutivelmente, como já mencionado, os nossos espectadores cristãos acrescentarão muito ao conhecimento de sua própria expressão de fé, caso analise com atenção estes assuntos. Os Hassidim são mencionados nas Ketuvei HaKodesh, ou seja, nas Escrituras Sagradas, em tempos tão longínquos quanto os do rei David, o qual menciona no Sefer Tehilim, o livro dos Salmos, como segue, abre aspas. Cantai ao Eterno Hassidim seus, e dai graças à lembrança de sua santidade, fecha aspas, Sefer Tehilim, capítulo 30, o verso 5, ou o verso 4 nas versões cristãs. E outra vez lemos, abre aspas, amai a Hashem todos os seus Hassidim,
Hashem guarda os fiéis e retribui abundantemente aos que agem soberbamente. Fecha aspas. Sefer Tehilim, Salmos, o capítulo 31, o verso 24, ou o verso 23 nas versões cristãs. E por fim lemos, abre aspas, pois Hashem ama a justiça e não desamparará os seus Hassidim, para sempre serão eles guardados, fecha aspas. Sefer Tehilim, Salmos, o capítulo 37, o verso 8. Como podemos constatar, as próprias Ketuvei HaKodesh, as escrituras sagradas, identificam um grupo de pessoas como Hassidim. E isso não é muito de se estranhar, pois desde os tempos dos antigos profetas de Israel haviam os que se dedicavam exclusivamente a Avodat Hashem, ou seja, ao serviço de Deus, e aos mistérios cabalísticos profundos da Torá, através da comunidade denominada nas Escrituras, em 2 Reis, capítulo 6, verso 1 e 2, por exemplo, como os Bnei Nevim, de quem os nossos sábios antigos ensinaram tratar-se dos discípulos dos profetas, a qual o próprio rei David conheceu muito bem anteriormente, pois esteve entre eles e foi ungido rei pelas mãos de seu líder, Shmuel Hanavi, o profeta Samuel, tal como podemos constatar em 1 Samuel, capítulo 19, verso 18 ao 20. Os Hassidim Arishonim, ou seja, aqueles a quem nós denominamos como os primeiros racídicos, historicamente organizados como um bloco da sociedade judaica pós-exílica, como grupo, são historicamente situados dentro do período em que se intentou uma helenização forçada na Judéia pelo reino Seleucida, ajudado por certos judeus influenciados por alguns indivíduos apóstatas, membros da aristocracia judaica. Essa tentativa forçada de implantar a assimilação da cultura grega entre o povo judeu só poderia ter êxito, claro, com a total abolição da lei israelita. Isso, como já se poderia esperar, gerou uma revolta judaica a qual foi liderada inicialmente pelo sacerdote Matityahu ben Yohanan e depois continuada sob a liderança de seu filho mais famoso, Yehudá Macabi, Judas o Macabeu, contra os exércitos estrangeiros de Antíoco Epífanes, o quarto, rei da dinastia Seleucida, a qual governou a Síria no período situado entre o ano 175 a 164 antes da Era Comum. De acordo com o retrato que temos a partir dos livros dos Macabeus 1 e 2, estes Hassidim Arishonim, muito provavelmente à época liderados inicialmente pelo sumo sacerdote Onias III e com toda a certeza apoiadores do mesmo, foram aqueles judeus cuja política externa pouco interessava, desde que eles pudessem praticar a Torá de Hashem, a lei de Deus, em sua própria pátria e, portanto, pacíficos, tal como se constata em 1 Macabeus capítulo 7, o verso 12 a 18, destaque especial para o verso 13. O que mudaria então a atitude inicialmente pacífica dos Hassidim Arishonim, até o ponto de se enganjarem ao lado dos Macabeus em uma luta armada contra as forças invasoras estrangeiras? A resposta é retratada nos mesmos livros supracitados, como segue. Abre aspas. Muitos que amavam a justiça e o direito desceram ao deserto para ali se estabelecerem eles, seus filhos, suas mulheres e seu gado, porque se tinham multiplicado os males sobre eles. Alguém referiu aos oficiais do rei e à guarnição que estava em Jerusalém, na cidade de David, que alguns dos que haviam rejeitado o decreto real tinham descido para os esconderijos no deserto. Então muitos saíram em sua perseguição e os alcançaram. Tendo acampado diante deles, prepararam-se para atacá-los em dia de Shabat. E disseram-lhes, agora basta, saí e obedeci à ordem do rei e tereis salva a vida. Não sairemos, responderam aqueles, e não cumpriremos a ordem do rei, profanando o dia de Shabat. Então os perseguidores os atacaram sem demora, mas eles não revidaram, nem uma pedra sequer lhes arremessaram, nem mesmo cuidaram de obstruir os seus esconderijos. Apenas disseram, morramos todos em nossa retidão. O céu e a terra são testemunhas de que nos matais injustamente. Assim mesmo, levantaram-se contra eles em guerra em dia de Shabat, e pereceram eles, suas mulheres, seus filhos e seu gado, ao todo cerca de 1000 pessoas. Fecha aspas. Sefer HaMaccabim Aleph, 1 Macabeus, capítulo 2, o verso 29 ao 38, Bíblia de Jerusalém, edições paulinas.
A resposta para este extermínio de judeus Hasidim, que pacificamente resistiram no deserto contra a imposição da abolição da Torá de seu Deus, não demorou, como segue, abre aspas. Quando Matatias e seus companheiros souberam disso, choraram-nos amargamente, disseram, porém, uns aos outros, se todos fizermos como esses nossos irmãos, se não lutarmos contra os gentios por nossa vida e por nossas tradições, eles em breve nos exterminarão da terra. Tomaram, pois, naquele mesmo dia esta decisão. Todo aquele que vier atacar-nos em dia de Shabat, nós o afrontaremos abertamente. Assim, não morreremos todos como morreram os nossos irmãos em seus esconderijos. Então uniu-se a eles os Hassideus, do hebraico Hasidim, homens valorosos de Israel, cada um deles apegado à lei, isto é, à Torá. Fecha aspas. Idem, verso 30 ao 42. É indubitavelmente interessante ressaltar que desse episódio já se registrava historicamente a utilização deste princípio basilar de Pekuach Nefesh na lei judaica, a qual determina que a vida tem precedência sobre a maioria dos mandamentos, incluindo o Shabat. De qualquer forma, podemos constatar um pouco do caráter dos Hasidim Arishonim em relação a Deus e a sua Santa Torá. Um resumo daquilo que estudamos sobre eles pode ser adquirido de um trecho do nosso shiur escrito e direcionado aos nossos alunos de Yeshivá, como segue. Abre aspas. Ao que parece, eram compostos principalmente de sacerdotes apocalípticos. Não apenas eram exímios estudantes das profecias, como buscavam eles mesmos a revelação profética. Viveram em um período tenso e intenso para o povo judeu. Suas atitudes, suas crenças e seu modo de vida fizeram toda a diferença para o judaísmo sobrevivente, cuja influência foi o seu legado para a posteridade. Fecha aspas. Shaliam Yitzhak Salz, em Ramificações Judaicas, um sacerdócio decadente, aliado da ponta pequena de Daniel 8 e a profanação da Mishkana. É consensualmente entendido que os interesses dos antigos Hasidim não se alinhavam plenamente com os interesses políticos da dinastia dos Hasmonaim, ou seja, os reis asmoneus descendentes de Matatias e Judas Macabeu, estabelecidos após a vitória contra os Seleucidas. E desde esse tempo surgiram de entre eles aqueles que em breve formariam os grupos dos Perushim, ou seja, os fariseus, e também o dos essênios no deserto, extremamente atuantes no primeiro século da atual era. Alguns desses antigos Hasidim continuaram em sua forma peculiar de se relacionar com Deus e com os seus compatriotas, principalmente na região de Galil, isto é, a Galileia. Apesar de certamente os vários grupos de fariseus descenderem destes, muitas vezes conflitavam, porém, em aspectos da observância da Torá com eles. Isso é axiomático. Todavia, isso é um assunto para outro shiur. As palavras hebraicas Hasidut e Hasidim têm a mesma raiz da palavra bíblica Hesed, a qual por sua vez é tradicionalmente traduzida como misericórdia. Dessa forma, um Hasid é inequivocamente um misericordioso, um piedoso, e sua forma piedosa de viver é denominada em hebraico Hasidut. Quando um Hasid, um piedoso ou misericordioso, se reúne com outras pessoas igualmente misericordiosas, piedosas, eles formam uma congregação de Hasidim, ou seja, de misericordiosos ou piedosos. Esse é o ponto, o cerne bíblico de tudo o que devemos compreender sobre os verdadeiros Hasidim e a Hasidut, sem o qual ninguém pode ser designado como Hasid, a despeito de qualquer outro sentido ou compreensão extra-bíblicos que se possa oferecer. Lembrando que, em um dos textos elencados dos salmos citados, uma diferença clara foi feita entre os Hasidim, os piedosos, e os soberbos. É realmente importante pontuar uma base clara para a Hasidut, a fim de que ninguém presuma de si mesmo algo baseado nas alicantinas de seu próprio alvedro.
E nesse aspecto, nossos antigos Chachamim, os sábios de bendita memória, nos mostraram de antemão o caminho, pois no Talmud está escrito, abre aspas, e disse Rabi Hamá, filho de Rabi Haniná, qual o significado do escrito após Hashem teu Deus andarás? Mas é realmente possível que uma pessoa siga a Shekinah, ou seja, a presença da deidade? E já não foi dito, porque Hashem teu Deus é um fogo devorador? E ninguém pode aproximar-se do fogo. Diante dessa questão se explica. Antes o significado é deve-se seguir os atributos do Akadosh Baruch Hu, o santo bendito seja ele. Assim como ele veste os nus, como está escrito, e o eterno Deus fez para Adão e para sua mulher vestes de pele e os vestiu, assim também tu deves vestir os nus. O Akadosh Baruch Hu visita os enfermos, como está escrito, que Deus visitou Abraão após a sua circuncisão. E Hashem lhe apareceu nos terebintos de Mamre. Então tu também deves visitar os doentes. O Akadosh Baruch Hu consola os que choram, como está escrito, e foi após a morte de Abraão e abençoou Deus a Isaac, seu filho. Assim também, tu deves consolar os enlutados. O Akadosh Baruch Hu sepultou os mortos, como fez a Moshe, como está escrito, e o sepultou no vale, na terra de Moab. Assim, tu também deves enterrar os mortos, fecha aspas. Talmud Bavli Sotá 14a, baseado na tradução hebraico-inglês do Rabi Adin Even Israel Stencels. Como se percebe com clareza solar, o próprio Deus é explicado no Talmud como sendo a base, o exemplo, o modelo da Hassidut, ou seja, da piedade, ou, se preferirmos, da misericórdia, que é, por sua vez, um favor não devido, incluindo aquilo que muitas vezes denominamos como graça. E como foi anteriormente mencionado, atos de misericórdia, de piedade, são exatamente a causa de ser de um Hassid. E por isso o próprio Akadosh Baruch Hu, o santo bendito seja ele, foi reconhecido na literatura rabínica clássica como o Hassid, tal como segue. Abre aspas. Para andar em todos os seus caminhos. Quais são os caminhos do Akadosh Baruch Hu? O santo bendito seja ele? Hashem, Deus piedoso e gracioso, tardio em graça, de grande Hesed, ou seja, misericórdia e verdade, e guarda Hesed, misericórdia, para 2000 gerações, que perdoa a iniquidade, rebelião e pecado e desculpas. E está escrito, todos os que foram chamados pelo nome de Hashem escaparão. Agora, como é possível que um homem seja chamado pelo nome do Akadosh Baruch Hu? Mas a intenção é, assim como o Amakom, o onipresente, é chamado de piedoso e gracioso, tu também deves ser piedoso e gracioso e fazer dádivas desinteressadas a todos. Assim como o Amakom, o onipresente, é chamado tzadik, justo, ou seja, justo é Hashem em todos os seus caminhos, e Hassid, piedoso ou misericordioso em todas as suas obras, também tu deves ser tzadik, ou seja, justo. O Akadosh Baruch Hu é chamado Hassid em todas as suas obras. Também tu deves ser Hassid. Por isso foi afirmado, todos os que foram chamados pelo nome de Hashem escaparão. E está escrito, todos os que são chamados pelo meu nome, para a minha honra eu os criei, e os formei e os fiz. E está escrito, Hashem criou tudo por sua causa. Isto é, segundo explicar Rashi, para seu louvor ou para dar testemunho de si. Sefre Devarim 49, comentando Deuteronômios 11, o verso 22. Penso ainda ser realmente relevante ressaltar como um quilal, uma síntese a tudo o que lemos nas fontes supracitadas, a fim de cruzarmos referência para os nossos espectadores cristãos, ao apresentarmos o que diz outra obra do judaísmo clássico, ou seja, o Targum Yonatan, como segue. Abre aspas. Meu povo, filhos de Israel, assim como o nosso Pai é misericordioso nos céus, assim deveis vós ser misericordiosos na terra. Fecha aspas. Targum Yonatan, sobre Vaikra, capítulo 22, o verso 28. A partir de tudo o que acabamos de estudar, de acordo com a literatura judaica clássica, andar em todos os caminhos de Deus, ou andar após o Senhor nosso Deus, é imitá-lo em todas as suas obras hassídicas, descritas na Santa Torá de Hashem, a lei de Deus. E é isso que os antigos sábios judeus e as próprias Ketuvim HaKodesh, as escrituras sagradas, entendiam como Hassidut. E tal, como se pode constatar, os mesmos requisitos são ensinados pelo Rabi Yeshua Natzri, ou seja, o Nazareno, aos seus Talmidim, isto é, os seus discípulos, no Quilal encontrado nos próprios Ketuvim
Netzarim, os escritos dos antigos judeus Netzarim, erroneamente denominados como Novo Testamento ou Brit Hadashah, como segue, abre aspas, Hawa Rahel Rachmanei Al-Kana Deaf Avuchon Mirachmanau Sevarata Kadista Karuzuta de Luca, capítulo 6, verso 36. Tradução. Sejam, portanto, misericordiosos, como também vosso Pai é Ele misericordioso. Dito isto, entendemos ter começado a responder à pergunta inicial acerca de ser ou não o Rabi Yeshua um judeu Hassid do primeiro século, que ensinava os judeus simplórios a seguir a Deus através do caminho deixado pelos antigos judeus Hassidim, ou seja, a Hassidot. Para além disso, é preciso dizer ainda que esse caminho levado a cabo fielmente pode resultar naquilo que os desinformados chamam de encarnação de Deus no homem, ainda que eu prefira dizer que seja, em realidade, uma manifestação de Deus por meio do Hassid HaShalem, o Hassid perfeito, ou, mais precisamente, um despertar, um libertar da centelha divina que se acha presa nas clipot da natureza material humana. Esse libertar só pode acontecer devido à conexão intensa do Hassid HaShalem, do Hassid piedoso, perfeito, pleno, ou seja, quando acontece a interação plena do Hassid, o piedoso, com Deus, e ele se torna pleno, perfeito. Todavia, isso é um assunto para os próximos shurim. Enfim, sabemos que há muitos descendentes de judeus entre as diferentes ramificações cristãs e que nem todos farão uma techuvá plena à Torá. Desta forma, caso consigamos pelo menos fazê-los compreender melhor a doutrina de seu próprio Mestre e Messias, quizá possamos afastá-los de práticas e crenças que possam vir a serem similar à idolatria. Se conseguirmos que os cristãos, igualmente, entendam essas coisas e aperfeiçoem as suas próprias crenças e práticas, já nos damos por satisfeitos em podermos ser úteis em nosso próprio tempo a todas as pessoas sinceras que nos assistem, independentemente da raça, etnia ou credo, e com a Kadosh Baruch Hu, o santo seja ele, possa vos abrir o entendimento para entender todas essas coisas. Até a próxima, e Shalom Uvrachá Lekulam.